Fala pessoal, bom dia! Estamos aí hoje para mais uma aula de inglês, nessa segunda-feira de manhã. E hoje a gente vai estar revisando o verb to be, porque praticamente a gente já acabou toda a matéria que a gente daria nesse bimestre, nesse primeiro bimestre. Então vamos estar aí revisando algumas matérias para ficar fresca na cabeça de todo mundo, tá? A matéria de hoje é o verb to be, tá? Vamos relembrar como é que é o verb to be, aquele verbo que a gente aprende desde pequeno, vocês estão cansados de aprender, então vamos relembrar. Para quem não sabe, vou estar ensinando agora. O verb to be tem as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Na forma afirmativa é aquela que você está afirmando. Vai ser composta pelo sujeito, pelo verb to be e pelo complemento. Professor, tá bom. Tá, e aí, o que eu faço? Vai ser o sujeito, I. Qual é o verb to be do I? Vocês já aprenderam isso. É o am. I am. Eu sou ou eu estou. Lembrando, o verb to be é o verbo ser ou verbo estar. Ou seja, I am é eu sou ou eu estou, dependendo, claro, da frase. E o complemento, sujeito, verb to be e complemento. Por exemplo, I am a doctor. Eu sou doutor. Isso é um exemplo de verb to be. Professor, outro exemplo, não entendi direito, tá bom. He. He no inglês é ele. E a gente vai usar o is quando estiver falando ele. Quando estiver falando ele, ela ou coisas e objeto, que é o it, tá? He is, sujeito e verbo, e o complemento. Pode usar o mesmo exemplo de cima. He is a doctor. Ele é doutor. Vocês só vão ter que gravar qual é o verbo que vai aparecer nos sujeitos. Quais são os sujeitos, professor? Quais são os pronomes? É o I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes, esses são os sujeitos. Que vai ser eu, você, ele e ela para coisas e objetos, nós e eles. O I vai ser o único que vai ter o am. O you, o we e o they vai ter o are. Fica mais fácil de gravar. Ou seja, você é ou você está, nós somos ou nós estamos, eles são ou eles estão. You, we e o they vai ser o are. No he, she, it vai ser o is. Tá? Então esse aqui vai ser o verb to be. Sujeito. Essa é a estrutura da forma afirmativa, tá? Sujeito, que é os pronomes. Verb to be, que cada um tem o seu. E o complemento, que você escolhe dependendo da frase. Na forma negativa, na estrutura negativa, o not, que vai ser a negação, você vai estar negando, vai vir depois do verb to be. Como assim, professor? Não entendi. O not vai vir depois desses verbos. I am not. You are not. E assim por diante. Sempre depois do verb to be. Pegar o exemplo aqui de cima. Eu quero falar que eu não sou doutor. Eu vou colocar I am not a doctor. Eu não sou doutor. Quero falar que ele não é doutor. Vão negar essa frase de cima. He is not a doctor. Aí eu quero falar que ele é enfermeiro. He is a nurse. Viu o que eu fiz aqui? Na mesma frase eu usei a forma negativa e a forma afirmativa. Ele não é doutor, ele é enfermeiro. Nurse em inglês é enfermeiro ou enfermeira, tá? E
Isso aqui tem a forma contraída, que é a forma mais informal de se falar. Que o is not vai ser o isn't. É mais comum de se escutar essas formas. Isn't, que é a junção do is com not. E o are com not vai ser o weren't. Tá? Essas são as formas contraídas. E a gente também vai ter a forma interrogativa. A gente aprendeu a forma afirmativa, que é o sujeito, verbo e complemento. A forma negativa, que é o not depois do verbo to be. I am not, he is not. Tá? E aqui a forma interrogativa, que é a forma de pergunta. Como é que vai vir? Vai ser o verbo to be antes do sujeito. Professor, onde está o sujeito? Aqui o sujeito, ó. I, he. Todos esses aqui, ó, I, you, he, she, it, we e o they vão ser sujeitos da frase. Ou nome próprio, vou dar um nome próprio aqui. Por exemplo, meu exemplo. Júlio is a teacher. Vocês podem perceber aqui, Júlio. Júlio é o quê? Júlio é ele, né? Por isso que eu estou usando o is. Ou seja, ele é um professor. Ele é o Júlio. Júlio is a teacher. Júlio é professor. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se o Júlio é professor. Aí eu vou perguntar, o Júlio é professor? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo to be. Cadê o verbo to be? É o is, né? E vou colocar ele antes do sujeito. Ou seja, eu vou jogar ele pro começo da frase. Muito simples. Aí vai ficar, is Júlio a teacher? O Júlio é professor? É uma pergunta, eu não sei. Outro exemplo, com nomes. Maria is an excellent student. Maria é uma excelente estudante. Maria is an excellent student. Eu quero perguntar isso. Primeiro eu vou achar o verbo to be. Onde está o verbo to be? O verbo to be está aqui, né, pessoal? Está no is, porque está falando de Maria. Maria é she. Maria é ela. Então você vai estar usando o is para Maria. Vou pegar o verbo to be e colocar antes do sujeito para fazer a pergunta. Ou seja, ele vai vir para cá. Vai ficar is Maria a excellent student? Seria a mãe dela perguntando, né, talvez. A Maria é uma excelente estudante? Is Maria a excellent student? Então, esse é o verbo to be, praticamente, que nós aprendemos nesse bimestre, tá, pessoal? Agora, como dever de hoje, a gente vai estar fazendo a página 84 do primeiro bimestre, tá, pessoal? Aqui nesse começo da página, cut and glue picture from a magazine, then write their colors. Vai ser o que a gente aprendeu na aula passada. Você vai colar imagens de revistas ou de jornais e falar as cores que tem essa imagem. Por exemplo, eu cortei uma moça que está vestindo uma blusa azul. Eu vou colar essa imagem e vou falar blue t-shirt. T-shirt é camisa. Ou calças verde. Green pants. Calças verde. Tá? Ou seja, você vai colar imagens de revistas, jornais e colar aqui. Colhem pelo menos umas 3 imagens, tá, pessoal? 3 imagens tá ótimo. Aqui no número 4, você vai completar essas frases com o verbo to be. Por exemplo, letra A. This is my cousin, Lily. Essa é minha prima, Lily. Essa é quem? Essa é minha prima. Você vai completar com o pronome. Qual é o pronome do ela com o verbo to be?
é o tan 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 tan. Vocês vão ver lá. Esse aqui, this is Caio, my brother. Caio é o que? É ele. Ele e o verb to be. Dan, 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 dan. E aqui na número 5, respostas pessoais. What's your name? How old are you? Quantos anos você tem? What color is your backpack? Qual é a cor da sua mochila? What's your favorite number? Qual é o seu número favorito? Se vocês tiverem alguma dúvida nesses exercícios, é só me perguntar, tá, pessoal? Um beijo e falou!